pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC. Nessa sessão a gente recebe especialistas das mais variadas áreas do conhecimento e a gente conversa aqui sobre temas diversos que têm registros aqui no acervo do SEDOC à Tarde. Hoje a gente está aqui com a professora Adriana de Borges, mas ela vai se apresentar melhor. Tudo bem, professora? Tudo bem, Claudiana. Eu sou Adriana de Borges Gomes, professora da UNEB no curso de Língua Espanhola e Literaturas. Me dedico ao estudo de literaturas e culturas hispânicas e latino-americanas. Sou doutora em Teoria da Literatura. Obrigada pelo convite, obrigada e muito feliz por estar aqui, falar de Gabriel. Eu chamo pelo primeiro nome, como leitora que amo a obra de Gabriel. E fico muito feliz, mais uma vez, de estar aqui para a gente falar um pouco dele, né, neste ano, que homenageia os 10 anos de sua partida, né? A gente costuma chamar também do encantamento, né? Pois é. Então, um bom bate-papo. Espero aqui contribuir. Professora, a gente queria começar falando um pouco sobre esse realismo mágico, né? Como a gente uma definição, né, desse realismo mágico que é tão ligado às obras de Gabriel, e falar sobre a importância dessas obras dele, principalmente aqui, naquele momento na América Latina. Sim, o realismo mágico é um estilo e pode também ser considerado por alguns teóricos como um gênero literário, não é? Que trabalha com o interstício, com a ligação e o elo do sobrenatural e do cotidiano. Pensando assim na obra de Gabriel Garcia Marques, os especialistas gostam de Garcia Marques, mas como eu disse, eu chamo Gabriel. Ele já deu entrevistas em que ele fala que ele viveu na infância, a primeira infância em Aracataca, com uma avó muito supersticiosa, não é? Religiosa, das tradições, propulsora das tradições, e com um avô muito objetivo, muito prático, muito direto. Então, essa interseção, esse elo, esse amálgama do sobrenatural e no cotidiano. O que significa que a obra de Gabriel, o mágico, o maravilhoso também, a gente pode chamar de maravilhoso realismo mágico, ele tem uma exuberância, um exagero, né? É um menino que nasce com uma caldinha de porco. Então, esse exagero. A menina que é sobrenatural, celestial, uma beleza encantadora, que todos que se apaixonam por ela sucumbem àquela beleza. Então, é esse exagero do mágico e da possibilidade de uma outra realidade. E é um momento, né, objetiva. Professora, desculpa, mas é um momento que a América Latina está num contexto muito complicado, né? De ditaduras, né? De vulnerabilidades sociais ainda mais intensas, né? Por conta de tudo isso e essa literatura, né? Ele e outros, né, autores vão fazer, de certa forma, essa denúncia ali com essa capa, né? Que às vezes realidade e fantasia se misturam, mas que a gente sabe que é muito pragmático, né? Aquelas questões ali que ele está colocando, né? Sim, sim. Alguns estudiosos, por exemplo, pensam e leem o Cem Anos de Solidão como uma grande metáfora, né? Sim. Uma metáfora até de, realmente, como você disse, de denúncia. Macondo, um povoado ficcional, mas tem muita da realidade ali de Aracataca, naquele momento em que empresas estrangeiras chegavam para explorar até a questão dos recursos naturais, as frutas, né? E um momento assim, um local ainda
inicial como Macondo, um reino fundacional, não é? Então também não havia uma lei, havia muita violência, tudo era possível, não é? Então a questão de uma dimensão da realidade ali estava presente, né? E ele disse já também em entrevistas que tudo de maravilhoso e de mágico que está no livro dele tem um elo com a realidade, com a verdade, né? Então essa questão da América Latina que passava por esse período turbulento, que ainda tem desdobramentos, né? E a gente sabe, a gente vê hoje, está presente ali. Garcia Marques era jornalista e repórter. Sim. Né? Porque a reportagem é o coração do jornalismo, né? Embora a gente tenha outros gêneros, mas é a reportagem. E em algumas obras de Gabriel isso é muito evidente, né? Tem uma específica, que é do Amor e Outros Demônios, que ele, e tudo que ele fala, a gente nunca sabe, né? O que é quando ele faz todo esse jogo. Mas ele diz, por exemplo, que a ideia do romance nasceu porque ele foi fazer a cobertura da descoberta do túmulo de uma marquesa, né, do período colonial, e que o que mais chamava atenção era o tamanho da cabeleira do crânio, né? E aí ele começa a fazer uma série de referências de como os cabelos crescem, mesmo depois da morte. E que é toda a inspiração desse livro dele, né? E a personagem, ela tem realmente uma cabeleira que impressiona, né? Todo mundo pela beleza. Gabo, também como era chamado, né, o apelido, ele fundou um instituto, né, um instituto de altos estudos em jornalismo. Ele tinha, até o final da vida, né, tem um prêmio de jornalismo com o nome dele, né, em defesa de direitos humanos. Então, essa ligação dele. E tem outra obra que, para mim, é muito interessante, né, que a coisa do texto, que é Crônica de uma Morte Anunciada. Porque a gente tem essa discussão toda entre jornalismo e literatura, são primos. Em um determinado momento o jornalismo teve muito da linguagem literária, depois ele vira, né, até o método da pirâmide invertida, que a gente conta do final para o começo, né? E ele faz isso, porque ele começa o livro contando o final, ou seja, no dia da morte. Sim. Né? E aí ele começa, por exemplo, eu acompanhei aquele livro a primeira vez que eu li, dizendo, como ele é do realismo fantástico, não é possível. Vai ter uma reviravolta, porque não é possível que ele tenha entregado o final da história. E ele consegue manter até o final o suspense. Quer dizer, todo mundo sabe como a criatura vai morrer, menos ela. Né? Então, assim, me parece muito, professora, o estilo de Garcia Marques, ele tem uma capacidade de brincar com as palavras. E com os estilos. É isso mesmo, ele tem esse estilo que ele transita da linguagem objetiva para a linguagem ao mesmo tempo alegórica, né? É isso mesmo? Sim, sim. Gabriel, ele partia muito de uma relação muito pessoal com a literatura. E também assim com o jornalismo, né? Ele dizia que ele escrevia para os amigos, ele escrevia para ser amado pelos amigos, né? Então, ele queria escrever. Ele nasceu com essa propensão para a escrita. E o jornalismo foi um caminho também que ele encontrou, né? O jornalismo é um caminho também de encontro, de escrita, de registro, de reflexão do que estava acontecendo, não é? Então, ele vai para Bogotá, lá na década de 40, e tem vários acontecimentos, né, que fazem com que ele vá para, depois, Cartagena, e aí depois para Barranquilha. Então, e tudo isso tem uma relação com o jornalismo. Inclusive, quando ele vai para... Ele é convidado a ser repórter do El Espectador, né, em Bogotá, vai para a Europa, em Paris, e lá recebe a notícia de que o jornal tinha fechado. Então, ele fica, né, numa situação difícil, e ali ele escreve o livro Ninguém Escreve ao Coronel, né? Então, tem essa relação muito forte com o jornalismo, com a escrita periodística
né? De registro, de pouco de crônica, mas também sempre levando para a crônica algo que do imaginário, do mágico, do que você falou do alegórico, do poético, não é? Então, sim, é essa linguagem dele, e é uma linguagem muito acessível. É isso. É acessível. É isso, né? Ele consegue brincar com esses estilos, mas Sim. de uma forma que não é difícil, né? Em se encontrar ou encontrar amantes da literatura dele, porque é sofisticada e ao mesmo tempo é tão simples. É o que torna tão atrativo, né? É Fica isso, essa interessante para todo capacidade mundo. impressionante, né? A gente vê assim, Crônica de uma Morte Anunciada, aquela coisa bem jornalística, aí a gente vai para o Outono do Patriarca, né? Com aquelas idas e voltas, o jogo entre o que é real, o que é sonho, né? É uma figura fascinante, né? E professora, falando então, né, sobre essa coisa do quão acessível essas obras, apesar da sofisticação. A novidade anunciada, né? Porque tem se falado, gente, dessa série, uma adaptação do 100 Anos de Solidão, desde 2020, 2019, por aí. Vem se falando dessa adaptação. E esse ano, o teaser saiu há pouco, e esse ano ela finalmente vai ser lançada. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como é que você avalia essa adaptação. Era algo, né, que ele já falou muitas vezes, ele chegou a falar sobre isso, que ele não achava que seria possível, não era algo que ele imaginava acontecendo, essa adaptação. É uma tradução para audiovisual. Para audiovisual, né? ia ser algo livro, bem... Né? E também agora, e tem um livro, né? E tem um livro. Que ele também não gostou do resultado, né? Então toda essa discussão de que como os herdeiros, né, estão tratando o que aparentemente não era um desejo do autor nessa discussão complexa. Essa polêmica. Polêmica. O teaser do 100 Anos de Solidão, essa adaptação para a série, eu estou muito curiosa, né, para ver. Mas quando fez a pergunta, me lembrei da questão também do leitor, né? O leitor, o espectador, quando o escritor, sim, que tem aquela visão, né, da sua obra, do alcance de sua obra, né? É um alcance. E ele acreditava que não seria possível, mas eu acho que sim, o tempo muda. Tecnologias novas chegam. Novas tecnologias e também é uma outra linguagem. E ele foi roteirista, ele sabe que também sabia que era uma outra linguagem, né? Eu estou muito curiosa, eu vejo com muita positividade a vinda dessa série, né? E eu acho que é importantíssimo para também capturar novos leitores Sim, com certeza. Para essa obra de Gabriel, que é um monumento, né? Um monumento. E em agosto nos vemos. Agosto nos vemos. Eu já comecei a ler, ainda não terminei assim, mas é uma coisa, muitos afazeres, mas eu não consigo parar de ler. E eu fiz essa leitura invertida, mas eu comecei do final, porque disse que ele não conseguiu terminar um desfecho, né? Mas então eu fui pesquisar para ver como era aquele desfecho. E tem um desfecho. E é muito interessante ele trazer uma mulher, né, de 50 anos que redescobre uma outra vivência além do seio familiar. E é interessante que é um retorno ao passado, onde a mãe dela está enterrada em uma ilha, né? Não vou dar spoiler, porque já chegou no final. Mas é muito interessante no final, porque ela precisa resolver algo do passado para que o presente se harmonize, né? Então é uma obra que tem essa polêmica, que ele não queria que fosse publicada, mas os herdeiros, os filhos, decidiram publicar. Eu fico também oscilando, entendeu? Porque é também um desejo de alguém que não está mais presente em vida, que não pode dar uma opinião assim, né, em vida, nesse momento. Mas, por outro lado, a humanidade conhecer uma nova obra de Gabriel Garcia Marques, eu acho que é um presente
E eu concordo um pouco com os filhos dele. Depois o pai vai perdoá-los. Até porque os próprios amigos costumam dizer, né? Eu já vi várias brincadeiras do tipo, o Gabo era um grande mentiroso. Nesse sentido, a gente nunca sabia quando é que ele estava falando de sério. fato a sério, né? Sim. Então, de repente, foi uma última provocação que ele deixou aí, né? Será que eles vão ter coragem? Pode ser também. Né? Apesar do que eu disse, será que ele ia ter coragem de publicar? Os Tiveram. próprios filhos disseram, né, em algumas entrevistas exatamente isso, né? Apesar do nosso pai não estar em grande forma, quando a gente viu os originais, né, de certa forma chegamos à conclusão, não dá para guardar. Agora, assim, como leitora, eu gostei muito. e prende, você precisa ler para entender o que vai acontecer. Então, assim, como especialista, tenho realmente minhas dúvidas se é uma obra que não está à altura do grande Gabriel Garcia Marques. Entende? Gente, olha, falar de literatura é uma delícia e falar de Gabriel Garcia Marques, então, né? A figura que foi capaz, né, dessas obras monumentais. É difícil a gente chegar a um consenso, né? Sim. Todo mundo vai ter uma obra preferida que fala mais de perto, mas 100 anos de solidão, O Amor nos Tempos do Cólera, né? Do Amor e Outros Demônios, Viver, né? É contar, que é uma espécie de autobiografia, né? O Cheiro de Goiaba, né? Memórias de Minhas Putas Tristes, né? Diário de um Náufrago, né? É tanta coisa, né? Tão fascinante. O Outono do Patriarca. E os contos. 12 contos peregrinos, maravilhosos, né? Então, assim, é uma figura, né, extremamente intensa, né, em tudo que fez, né? Tudo que fez. Então, a gente quer lhe agradecer, viu? Porque essa parada aqui, né, para falar um pouco desse autor. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Obrigada mais uma vez, gente, e até a próxima.